dia, graça e paz. Todo mundo me ouvindo bem? Lá atrás? Muito bom, graças a Deus. Espero que todos tenham tido uma boa semana. Se a semana não foi tão boa, continuamos confiando na soberania de Deus e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Para sermos mais semelhantes a Jesus. E essa semana foi especial para a igreja também, porque domingo passado, de tarde, nós tivemos reunião das mulheres lá na cafeteria, né? Fiquei sabendo que tinha bastante comida, uma mesa bonita lá de comida. Também essa sexta-feira nós tivemos a vigília dos homens e nós não ficamos para trás, né? Cheguei lá, o irmão Gustavo, os outros irmãos tinham preparado uma mesa linda para nós, com tábua de frios e vários pães. Não sei se das mulheres foi tão bonito assim, foi também. Eu até estava brincando com os irmãos lá, né? Que o crente come, né? Eu estava falando para os irmãos, né? O vazio que o ímpio tem na alma, o crente tem no estômago. A gente está sempre comendo. É uma maravilha. E isso é bom, né? Isso é muito bom. Claro, não pode deixar levar para a gula, né? Mas se você prestar atenção, Jesus tinha o método da mesa da comunhão. Ele aparece muitas vezes ensinando em volta de uma mesa. Inclusive, na última ceia, ele falou, eu não beberei jamais de novo dessa videira, até que venha a cear de novo no reino do meu Pai, convosco. Então, Jesus está ansiando uma nova ceia conosco. E como o pastor Maicon falou aqui na ceia, né? A ceia, na verdade, agora nós fazemos de um ritual mais simples, mas antes era uma grande refeição junto com a igreja. E lá, pelas tantas, então, aquele que comandava a ceia, que estava liderando, pegava os elementos, o pão e partilhava entre os irmãos. Então, é uma maravilha podemos estar em comunhão com os irmãos, comendo bastante, né, e se alegrando na presença do Senhor. Mas vamos, então, para a nossa leitura de hoje. Nós já lemos aí no início do culto, mas nunca é demais relermos. Em Gálatas 4, de 1 a 11. E hoje nós vamos ter esse tema, adotados como filhos e livres da escravidão. Continuamos, então, nossa série de pregações expositivas em Gálatas e entramos aí no capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar comigo. E diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, porque ela discerne os nossos pensamentos. E nós, Senhor, pedimos que nesta manhã Tu realmente venha a nos ajudar, Senhor, a nos conhecer melhor, Pai, para que possamos conhecer melhor aquilo que Tu queres para nós, Deus. Revela o pecado escondido, Senhor. Revela aquilo que não Te agrada, revela as nossas idolatrias, aquilo que tem tomado o Teu lugar, Pai. E glorifica o Teu nome nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos entrando então no capítulo 4 de Gálatas, né? Gálatas tem 6 capítulos, então nós já vimos 3 capítulos. Essa primeira parte, os 3 primeiros capítulos, muita informação, como vocês viram nas semanas passadas e nos meses que nós já estamos andando em Gálatas, bastante conceito, bastante ensinamento. E agora, a partir do capítulo 4, Paulo começa então a preparar, a aplicar esses ensinamentos.
Ainda no 4 nós vamos ter algumas definições, alguns argumentos de Paulo, né? Mas ele já vai começar também a dar algumas aplicações. E uma das aplicações é essa, que nós, como filhos adotados, nós somos livres da escravidão da lei e do pecado. E então, assim como Paulo, né, estava lembrando para os Gálatas os ensinamentos que ele já tinha dado quando passou por lá pregando a palavra e plantando aquela igreja, nós vamos também aqui ligeiramente lembrar algumas coisas que Paulo já ensinou nesses 3 primeiros capítulos, para que a gente possa ter um entendimento melhor do que vai ser pregado hoje. Se você não está acompanhando conosco, está vindo pela primeira vez, ou ainda não conseguiu acompanhar todas as pregações, mas por que essa carta foi escrita em primeiro lugar? Os judaizantes chegaram nas igrejas da Galácia e começaram a ensinar que a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Eles estavam dizendo, vocês precisam acrescentar obras da lei à fé. Vocês precisam se tornar judeus em termos de religião. Vocês precisam se circuncidar, que é o ritual de entrada para a religião judaica. Vocês precisam guardar os dias, os meses, anos, precisam guardar as leis dietéticas. Vocês precisam guardar as obras da lei. Essas eram as obras da lei. E com isso, a pessoa ficava presa a toda a lei judaica, a toda a lei de Moisés. Mas, na verdade, Paulo, então, confronta essas pessoas, esses falsos mestres, e começa a dizer, não, vocês estão errados. O evangelho é a fé somente nas obras, ou na obra de Cristo somente. E a fé é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Então, Gálatas, na verdade, é um livro que fala sobre a pergunta mais importante que pode ser feita por uma pessoa. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo está ensinando, você precisa crer. Isso é suficiente, isso basta. E ele diz que tanto os judeus como os gregos, todos precisam crer. E ele chega a falar que nós também, judeus, temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé somente, porque por obras da lei ninguém será justificado. E se o homem é justificado pela lei, eis que Cristo morreu em vão. Então, se a lei pudesse dar vida, então não seria necessário o sacrifício de Cristo. E ele vai dizendo também, né, desenvolvendo essa ideia, ele fala qual é o papel da lei. É isso nós estamos vendo nas últimas semanas. A lei tem sua importância, ela tem sim. A lei, ela nos mostra quem nós somos. A lei é um diagnóstico do nosso pecado. Eis que tudo foi encerrado no pecado pela lei, para que fôssemos, então, alcançados pela justificação, pela fé somente. Isso quer dizer que a lei é que nos faz pecar? Não. A lei é um diagnóstico. É um diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico de uma doença, não é aquele diagnóstico que te fez doente, certo? Ela apenas te mostrou que você está com uma doença, está com uma enfermidade. A lei é a mesma coisa. Ela nos mostra que nós temos um problema, que nós estamos distantes de Deus e que nós precisamos de uma cura. A lei nos mostra tudo que nós somos capazes de fazer e tudo que nós de fato fazemos. Algumas lições atrás, no cristianismo básico, eu usei esse exemplo de uma placa que está sobre um jardim. Você nunca vai ver escrito na placa, é proibido voar sobre a grama. Você já viu uma placa assim? Não, né? Porque o ser humano não voa. Está uma regra ali, está uma lei. Você vai ver, é proibido andar sobre a grama. Por quê? Porque o homem é um ser andante, né? O ser humano é um ser andante. Ele não sai voando. Então, você não precisa de uma lei para dizer que é proibido voar sobre a grama. Mas, se você é capaz de andar, e é proibido andar naquele jardim, para não estragá-lo, então vai ter uma plaquinha lá avisando, olha, proibido andar sobre a grama. A lei, ela nos mostra quem nós somos quando ela diz, não furtarás, não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não adorarás outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. É porque o homem ele é capaz de fazer todas essas coisas. E, de fato, faz. Esse é o papel da lei, mostrar quem nós somos e mostrar que nós temos uma doença porque nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente, então ela nos leva para Jesus. E por isso Gálatas é a carta da liberdade, porque a lei nos conduzindo para Jesus, em Cristo nós somos livres do jugo, da escravidão, da lei e do pecado. Livres não para pecar, mas livres do pecado. E livres
da carga ou do peso de termos que confiar na nossa própria performance, para confiar então na performance de Cristo. Ele foi perfeito e é nele que nós somos justificados. Por isso, o tema central da carta também é a justificação pela fé somente. Somente. Não que essa doutrina em si salva, mas ela mostra como nós somos salvos. Que crendo que o sacrifício de Jesus é suficiente, a justiça de Cristo é atribuída a nós e a nossa injustiça é então imputada a Cristo. Quando Deus nos vê, Ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê a pureza de Jesus, porque nós estamos revestidos de Cristo. Temos uma roupa branca, muito mais branca que essa aqui que eu estou usando. Somos feitos pelo sangue de Jesus, alvos como a neve. Então, irmãos, nós vamos ver hoje 4 pontos. Primeiro, todos nós éramos escravos. Escravos da lei e do pecado. Segundo, Deus agiu em nosso favor na plenitude dos tempos, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Em nosso favor. Terceiro, nós fomos adotados como filhos de Deus, tornando-nos livres e cordeiros com Cristo. E quarto, o inimigo, aqui fica uma aplicação, um alerta muito forte, que o inimigo não desistirá e vai continuar oferecendo os caminhos da escravidão, até para aqueles que já estão salvos. Então vamos começar. Lembrando que sob a lei todos nós éramos escravos. Esse trecho inicial do Gálatas 4, na verdade, é uma continuidade do capítulo 3, do final do capítulo 3, que ele começa com esse argumento aqui. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Mais alguns versículos à frente, então, capítulo 4, que é o trecho que nós vamos ver hoje. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Na verdade, aqui, entre o capítulo 1 e o 2, o mais adequado seria ter uma vírgula, né? No grego não existe pontuação. Algumas versões ali vai estar vírgula. Por quê? Veja bem como a ideia aqui ela fica mais fluida, você consegue entender melhor. Posto que ele, né, o herdeiro é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quer dizer, ele é senhor de tudo, mas está debaixo da tutoria e da curatela desses escravos que são responsáveis por administrar sua vida. O aio era o pedagogo, era aquele responsável pela educação da criança, era responsável para ensiná-la, para guardar de influências de outros ensinos, até ao ponto que aquela criança fosse já grande o suficiente para ir sozinha a um mestre. Esse era o pedagogo. É mais fácil entender isso porque hoje nós temos também a ideia do pedagogo, né, aquele que ensina. Ele era responsável pela educação da criança, para apontar e castigar o mau comportamento. Então a lei mostrou e puniu o pecado dessa mesma maneira que esse aio, que esse pedagogo fazia, e também protegia e nos protege de más influências. A lei faz isso ainda por nós. E nesse sentido também a lei separou Israel dos outros povos. Israel tinha uma lei, ele estava debaixo desse pedagogo, debaixo dessa lei, e isso o santificava, o separava dos povos pagãos. E o tutor e o curador. O tutor e o curador também são figuras que nós temos no nosso direito atual. O direito brasileiro ele é um legado aí do direito romano também, que Paulo está usando aqui para exemplificar. O que esses escravos faziam? O tutor ele era aquele que cuidava da criança, ou do filho herdeiro menor. E o curador é aquele que administrava os seus bens. Então, de fato, esse herdeiro, enquanto estava sob a tutela desses escravos, ele era igual a um escravo. Por quê? Posto que, ainda que ele é senhor de tudo, estava sob tutores e curadores. Ele não tinha autonomia para decidir o que ele ia fazer. Ele não tinha autonomia para administrar os seus bens, ele não tinha autonomia para usufruir da sua herança. Ele estava sob a tutela de escravos e, para as coisas práticas, ele realmente era como um escravo. E assim nós éramos quando estávamos debaixo
da lei e debaixo do pecado. E Paulo nos fala que todos nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E é interessante que Paulo aqui está falando de novo dos gentios e dos judeus, porque mesmo que os gentios não tinham a lei mosaica, eles também tinham as suas religiões, em que eles buscavam a aceitação das suas divindades através de cerimônias e rituais, da mesma maneira que os judeus tentavam fazer. Aqueles que realmente não entendiam o papel da lei que apontava para Cristo. Todos nós estávamos debaixo dessa servidão. Matthew Hendrickson vai dizer que como uma criança ao longo de sua infância deve ser governada por regras e prescrições, assim também nós, antes do alvorecer do Evangelho, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Esses são os rudimentos do mundo, são essas coisas que a gente acha que vão nos levar para Deus. São regrinhas, são cerimônias, é pura religiosidade. O contexto de Gálatas exige que interpretemos esses rudimentos do mundo como sendo ensinos elementares acerca de regras e ordenanças pelos quais, antes da vinda de Cristo, os indivíduos, tanto judeus quanto gentios, cada um à sua maneira buscava por seu próprio esforço e segundo a disposição de sua própria natureza carnal não regenerada, alcançar sua salvação. Então, Paulo, nessa primeira parte aqui do capítulo 4, deixa bem claro quem nós somos sem Cristo. Quem nós somos na nossa religiosidade. Ou quem nós somos na nossa libertinagem, se também saímos de qualquer tentativa de buscar a Deus. Nós somos escravos da lei, nós somos escravos do pecado, e essa é a nossa natureza. Todos nós nascemos sob o pecado. E por causa disso, todos nós estamos distantes de Deus. E todos nós somos escravos. Em segundo lugar, Deus agiu na plenitude dos tempos, enviando seu Filho nascido de mulher e sob a lei. Diz o versículo 4 desse capítulo, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Isso significa muitas coisas. Primeiro, as questões práticas. Naquele tempo, depois de Alexandre ter conquistado todo aquele império, que foi o maior império antes de Roma, ele helenizou, né? Ele tornou grega toda a cultura do mundo ocidental e daquela região do Oriente. Então, a língua grega ela se tornou como é o inglês que nós temos hoje. Qualquer lugar que você vai, hoje no mundo, você consegue, pelo menos não passar fome, né, falando inglês. Pelo menos você pode pedir um McDonald's, as pessoas vão entender. E naquela época o grego era como o inglês é para nós. Isso tudo foi preparado por Deus, né, na plenitude dos tempos. Existiam estradas construídas pelos romanos, existiam leis. A lei romana ela era aplicada a todo o império. Existia a Pax Romana, né? Os oficiais romanos estavam distribuídos em todo o império, existiam guardas guardando estradas, cidades. Então, isso facilitou para que a mensagem fosse enviada para todos os cantos do Império Romano, como de fato foi. Você vê Paulo viajando de lá para cá. E o problema que Paulo enfrentava era a perseguição do Evangelho. Não era... Dificilmente ele enfrentava alguma perseguição, alguma dificuldade de viagem, própria de viagem. Por quê? Porque estava tudo preparado. Era a plenitude dos tempos. Tinha estrada, tinha paz, tinha uma lei universal, tinha uma regra, tinha uma língua universal. Tudo isso estava pronto. E ainda uma coisa muito interessante, que os deuses mitológicos gregos e os romanos estavam em decadência. E as pessoas do povo comum, elas não viam mais esperança nesses deuses. Elas estavam vazias. Elas estavam com coração e mente preparadas para receber uma verdade que viesse a satisfazê-las. Isso tudo preparado por Deus. Plenitude dos tempos não quer dizer que Deus estava esperando o tempo de agir. Não. Deus é soberano sobre tudo que acontece. Deus é soberano sobre a história. Nós não cremos no Deus com D minúsculo dos teístas abertos, que creem que Deus não pode controlar o futuro. Nós não cremos nesse Deus com D minúsculo.
como se Deus ficasse preso às várias possibilidades de futuro, desdobramentos que podem acontecer, e então ele não pudesse evitar tragédias, não pudesse evitar problemas, porque ele não sabe exatamente quais decisões ou qual desdobramento do futuro. Não, esse não é o Deus bíblico, isso é uma heresia. Deus é soberano, e um atributo dele é a onisciência. Ele sabe tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer. E ele sabe até os desdobramentos infinitos daquilo que poderia ter acontecido. Quem assistiu aí o filme agora mais falado, né, do mês, o Guerra Infinita, dos Vingadores, lá pelas tantas o Doutor Estranho tem ele usa lá o poder dele para ver todos os futuros possíveis, né? Tudo bem, não vou contar o final, não se preocupe aí com spoiler. E ele consegue observar 14 milhões de futuros alternativos. E ele fala que só um deles é que eles vão conseguir salvar, né? Salvar o universo, como eles querem. E, bom, não vou falar mais aqui para não estragar o filme, né? Mas, bom, o Doutor Estranho lá, que é um personagem fictício, ele conseguiu escolher ou direcionar mais ou menos para que aquele futuro que ele queria que acontecesse para salvar o planeta, o universo. Ele não salva, tá? Então, tá aqui um spoilerzinho, ainda não. Mas os textos abertos querem diminuir Deus a um Doutor Estranho, que ele pode ver possibilidades pequenas de futuro. Não, Deus, se existem bilhões e bilhões e trilhões, infinitas possibilidades de futuro, Deus sabe todas. Todas. Tanto é que ele controlou toda a história da humanidade para chegar aqui na plenitude dos tempos. Para o tempo certo de Jesus nascer. O tempo correto, o tempo apropriado. O tempo em que a mensagem do Evangelho pudesse ser espalhada pelo mundo inteiro. O nosso Deus é soberano. Como diz o profeta Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nosso Deus é soberano e ele reina. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Nós cantamos aqui os elementos da natureza, né? Louvando a Deus. A Bíblia fala que também as estrelas cantam em louvor a Deus. E diz a ciência que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. Você consegue imaginar isso? E Deus chama cada uma pelo seu nome. O nosso Deus não é um Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus grande. E Ele controlou tudo para que chegasse à plenitude dos tempos. E Deus também enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Ele é o Filho de Deus. Cristo é eterno. Ele sempre existiu. O ser humano, ele começa a sua existência no momento que ele é concebido. Na concepção, aquele embrião passa a ser uma pessoa. Não existia antes. Mas Jesus, no momento que foi concebido, ele já existia. Ele é nascido de mulher, mas ele é Deus. Como Deus, Jesus não teve mãe. E como homem, Jesus não teve pai. Ele é 100% Deus e 100% homem. E ele nasceu sob a lei. O que isso quer dizer? Que Jesus se colocou debaixo dessa lei. Ele nasceu judeu, ele vivia numa família judaica, e ele vivia sob essa lei. E ele veio para cumprir a lei, não veio para revogar. Isso é que ele nos ensina. E se ele veio para cumprir a lei, veio para satisfazer todos os requisitos da lei. Ele nunca pecou, ele foi perfeito. Agora veja, ele veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão não pôde cumprir. O primeiro Adão errou, e com ele todos nós erramos. Mas Jesus veio e cumpriu absolutamente toda a lei. E cumpriu até aquilo que nós deveríamos ter cumprido pelo nosso pecado. Porque olha que Gálatas nos ensina, que maldito todo aquele que não permanecer
em todas as coisas escritas neste livro da lei para praticá-las. Isso significa que nós somos malditos. E nós deveríamos ser condenados. A lei exige punição. Como nós cantamos aqui, né? A lei exige condenação. E o que Jesus fez por nós? Além de cumprir toda a lei perfeitamente, ele ainda cumpriu a punição que a lei exige que nós deveríamos receber. Pois maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição no nosso lugar. Esse é o nosso Jesus. Ele morreu pelos teus pecados. Talvez nessa manhã você esteja aqui pensando, olha, o que eu fiz não tem perdão. Tem sim. Porque Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem para mostrar o teu pecado e o juízo. E se você for rebelde contra a ação do Espírito Santo, esse não tem perdão. Mas qualquer pecado que você tenha feito está perdoado em Jesus, porque ele se fez maldito por ti. Ele foi para o madeiro, ele foi para a cruz, ele morreu por você. E Calvino nos explicando, então, sobre essa relação de Cristo com a lei, diz: Cristo, o Filho de Deus, que por direito era isento de toda sujeição, tornou-se sujeito à lei. Por quê? Ele fez isso em nosso lugar, a fim de obter a liberdade para nós. Um homem livre, ao constituir-se fiador, redimiu o escravo. Ao pôr em si mesmo as algemas, ele as tira do outro. De modo semelhante, Cristo decidiu tornar-se obrigado a cumprir a lei, a fim de obter isenção para nós. Isso é o que Jesus fez. Ele era Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para morrer pelos nossos pecados e para obter isenção para nós. A lei exige condenação. A lei exige condenação. E foi Jesus condenado pela lei no nosso lugar. Glórias ao nome de Deus. É uma obra completa. É uma obra completa. Não precisamos de obras da lei para a salvação, porque Jesus já o fez. Terceiro, fomos adotados por Deus, feitos livres e cordeiros com Cristo. Versículo 5 diz que para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção. Adoção é um grande ato de amor, talvez comparável a poucos outros. Na adoção existe espontaneidade, né? É uma escolha espontânea de quem adota. É um ato de amor. Ninguém pode ser imposto a adotar outra pessoa. Ninguém pode ser obrigado a adotar uma criança. Mas também é um ato de planejamento que exige um custo, tem um preço a pagar. E Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele e nos fazer parte dessa família. Nós somos família de Deus. Hoje nós somos família de Deus porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, porque Jesus nos reconciliou com Deus. E vem o Senhor, Deus Pai, e nos adota como filhos. Filhos dessa família divina. E o filho, ele é tal qual o filho natural, em todos os aspectos. Jesus é o nosso primogênito e nós somos co-herdeiros com Ele. Até mesmo a legislação brasileira reconhece que não há distinção entre o filho adotivo e o filho natural. Por exemplo, eles são herdeiros iguais. A lei brasileira não permite qualquer tipo de discriminação em qualquer contrato, em qualquer atitude. Nada pode ser feito contra um filho adotivo por ele ser adotivo, dentro da família ou fora dela, contra terceiros. Você tem a legítima, por exemplo, que é os 50% da herança. Qualquer herança aqui no Brasil não pode ser doada num testamento mais do que 50%, porque 50% é obrigatoriamente dos filhos. E os filhos adotivos entram nessa legítima, na mesma porcentagem. Isso aqui é uma aplicação
de um valor cristão na nossa lei. Nós somos adotados por Deus como filhos. E como filhos nós temos todos os direitos e todos os benefícios e toda a herança à nossa disposição. A adoção é um dos muitos atos de Deus em nossa salvação. Quando nós somos salvos, o que acontece? O que acontece na nossa salvação? Muitas coisas. Muitas coisas. Boas, maravilhosas. Nós somos feitos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Nós recebemos fé para crer no Evangelho. A nós nos é concedido arrependimento de pecados. Nós somos perdoados. Nós somos justificados, ou seja, feitos justos, declarados justos diante de Deus. E nós somos também adotados. Nós somos trazidos para dentro da família de Deus. Trazidos para dentro da família de Deus. E é por declaração também. Assim como a justificação é uma declaração judicial de Deus, pela nossa pessoa, a adoção também. Deus nos declara filhos. Filhos. E essa adoção, ela nos livra de todo medo, nos livra de toda escravidão, nos livra de todo esse jugo que nós estamos estudando aqui no livro de Gálatas, que os judaizantes queriam trazer aos Gálatas. Todo esse peso, toda essa escravidão que os judaizantes queriam levar à igreja da Galácia, na adoção nós estamos livres dela. Abra lá em Romanos 8, 14 a 17. Vamos ler comigo. Romanos 8, 14 a 17. Que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Veja bem, não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui para nós em Gálatas, que nós recebemos a adoção de filhos, e porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Adotados como filhos de Deus. Adotados, livres de toda a escravidão. Franklin Ferreira nos fala que a adoção é necessária para superar a alienação entre os seres humanos e Deus. Adão e Eva, antes da queda, tinham um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Aquele relacionamento foi rompido pelo pecado e eles se tornaram objetos da ira de Deus. Os seres humanos decaídos são agora os filhos do diabo. O Evangelho significa a restauração de todas as coisas. Atos 3, 21. Inclusive a restauração do relacionamento pessoal com Deus. Isso é conseguido através da adoção. Por meio da adoção, os redimidos se tornam filhos e filhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles são introduzidos e lhes são conferidos os privilégios da família de Deus. Antes nós éramos filhos do diabo. Nem todos são filhos de Deus, sabia? Todos os seres humanos são criaturas de Deus, criados por Deus. Mas filhos de Deus somente aqueles que fazem parte da sua família. Aqueles que foram chamados, que foram eleitos, que foram regenerados e que nasceram de novo. E por isso, nós recebemos todos os privilégios dessa família. Parker também vai falar que a adoção sugere a ideia de família concebida em termos de amor e vendo a Deus como Pai. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão e nos estabelece como filhos e herdeiros. Intimidade, afeição e generosidade são os pontos altos desse relacionamento. Imagina que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no conselho da Trindade, um dia decidiram criar o ser humano. Eles não precisavam, eles já tinham uma comunidade de harmonia perfeita, de amor perfeito.
Eles se amam de maneira perfeita, sem rusga, sem problemas. E Ele nos cria, e sendo nosso Criador e nosso Redentor, Ele ainda nos chama para fazer parte dessa família perfeita que eles têm entre si. Isso é ou não é maravilhoso? Como eu gosto de falar, você pode até não crer no Evangelho, mas você tem que reconhecer que não existe história mais bonita do que essa. O Criador que mandou seu Filho para resgatar os seus, para nos fazer parte dessa família eternamente. Eternamente. John Piper também é pai adotivo. Esse pastor aí que é muito querido no mundo todo e que nós também usamos muito aqui para os nossos estudos e nossas pregações. Ele fala que adotou, ele já tinha 50 anos de idade, já tinha filhos crescidos, tudo, e resolveu adotar uma menina. E ele teve uma experiência muito rica, ele conta das dificuldades, conta dos problemas e de todas as alegrias que ele tem com a criança, como qualquer outro filho, porque é filho igual. E ele dá algumas similaridades entre a adoção que Deus fez por nós e a adoção que existe numa família cristã quando resolve adotar uma criança. E duas coisas que ele fala é que assim, retomando aqui, uma primeira coisa que ele fala é que a adoção ocorre em situações difíceis. Situações difíceis. Então, assim como um casal adota uma criança porque ela está na trágica situação ou de orfandade, ou de abandono, ou de extrema miséria, Deus também nos adotou quando nós estávamos em extrema miséria, perdidos. Deus nos resgatou através da adoção de uma situação trágica que nós vivíamos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Essa era a nossa situação antes do Senhor nos adotar. Mas Deus nos adota e nos transforma de filhos da ira e do diabo para filhos de Deus. Uma segunda similaridade que ele destaca é que a adoção é seriamente planejada. Até mesmo quando existe uma situação em que a adoção exige uma decisão rápida, existem custos a serem calculados. Existe um processo. Aqui mesmo no Brasil, o juiz e o Ministério Público acompanham o processo de adoção. Não é um processo fácil. É algo que tem que ser planejado. Esses pais, eles realmente têm condições de dar paternidade a esse menor? E o Senhor planejou a nossa adoção na eternidade. Não é algo leviano, não é algo superficial, não é algo feito de maneira corrida ou de maneira que venha trazer situações inesperadas, não. Deus planejou tudo. Por isso, Efésios 1, 4-6 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E, em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos, para sermos adotados. Irmão, você é eternamente amado por Deus. Antes de você existir, o Senhor já te amava. Você pode ser uma pessoa que se sente rejeitada, não amada, abandonada, mas saiba que Deus falou pelo profeta Isaías que ainda que uma mãe abandone seu filho, eu jamais te abandonarei. Jamais. Você é eternamente amado por Deus. A eternidade, tu és Deus. E lá, antes de criar o mundo, Ele já nos amava. E depois que esse mundo passar, Ele vai continuar nos amando.
é um amor imensurável. Então, porque nós somos filhos, nós recebemos, então, os benefícios da liberdade da escravidão. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ele enviou ao nosso coração o Espírito que clama, Abba, Pai. Abba é um termo de intimidade. É aquele papai que as crianças falam. Não é incomum que religiões chamem Deus de pai. Mas Jesus foi o primeiro a chamar Deus de papai. Abba, Pai. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele orou, Abba, Pai. A ti tudo é possível. Passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Papai, passa de mim esse cálice. Na angústia do seu sofrimento, prestes a ser levado ao sofrimento do castigo e da cruz. No Espírito Santo, Jesus clama, Papai. Lá na cruz, ele fala, Papai, a ti entrego o meu Espírito. Abba, Pai. Intimidade. E é esse Espírito que ele enviou ao nosso coração, que clama, Abba, Pai. É pelo Espírito Santo que nós aprendemos a chamar Deus de Pai, de Papai na intimidade. Assim como uma criança pequena, com toda a sua dependência, chama o seu Pai. O Espírito Santo nos ensina a chamar a Deus também de Papai. João Calvino nos diz que não é verdadeiro cristão aquele que ainda não aprendeu, pelo ensino do Espírito Santo, a chamar Deus de seu Pai. Deus é teu Pai. Ele é teu Criador e Ele está presente. E Ele cuida de você. E nós também não somos mais escravos, diz ali no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro de Deus. Ora, toda aquela escravidão que nós vivíamos quando éramos menores espirituais, sob a lei, como pedagoga, como tutora, como curadora, estamos livres dessa escravidão. Estamos livres do peso da lei. Estamos livres, como eu falei lá no início, da performance, da dependência da nossa performance, da nossa perfeição, como foi testemunhado hoje aqui pela irmã Débora. É uma libertação, entendemos a graça de Deus, porque nós entendemos finalmente que não precisamos mais ser perfeitos para nos achegar a Deus. Porque Ele já mandou seu Filho, que foi perfeito, e agora Ele nos vê como um filho. E sendo filho, nós somos também herdeiros. Tudo que é do Pai é nosso. Tudo. Essa terra de Deus, um dia ela será nossa. Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Lá nos Salmos também diz que mais um pouco de tempo e não mais existirá o ímpio. E os mansos herdarão a terra. Tudo é nosso. Jesus prometeu lá em João 14:2 que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Ele falando, em outras palavras, eu não minto, confie, se eu estou dizendo, é verdade. Eu vou e vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está preparando uma herança linda para nós. Nós somos co-herdeiros com Ele. A herança toda é de Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós partilhamos dessa filiação com Jesus. Esse é o espírito da adoção. Por último, irmãos, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que o inimigo continuará nos oferecendo o caminho da escravidão. Diz lá no versículo 8 até o 11 que outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus,
Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Veja bem, Paulo está comparando aqui o legalismo dos judaizantes à idolatria. E ele está comparando a volta dos Gálatas às obras da lei, ou aceitando o que os judeus estão falando sobre as obras da lei, como idolatria. Por quê? Porque idolatria é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. O legalismo tem a mesma raiz da idolatria pagã. Porque o legalismo vai mostrar que nós devemos buscar o favor de Deus. É centrado no homem, não é centrado em Deus. Os Gálatas estavam colocando as obras da lei no lugar de Cristo, aceitando que o seu sacrifício por nós seria suficiente para a salvação. Por isso, irmãos, o diabo não combate a religiosidade. Aliás, ele até estimula. Quando você começa a usar a igreja, serviço na igreja, leitura da palavra, coisas boas e que devem ser feitas para mérito próprio, o diabo é o primeiro que vai estimular a continuar nelas, porque você está usando pelo motivo errado. Você não está fazendo essas coisas por uma relação de intimidade com o Pai, mas você está com o coração idólatra, e o coração do homem é uma fábrica de idolatria. E o diabo ele vai sutilmente usar o teu zelo para se tornar um idólatra e para se distanciar, e para fazer você se distanciar de Deus. Quando você esquece que essas coisas lícitas e necessárias não têm poder de salvação em si mesmas, é aí que o diabo vai entrar para te confundir e para te distanciar do verdadeiro evangelho. Os Gálatas estavam agindo como os judeus, os hebreus no deserto. O Senhor os livrou da escravidão do Egito. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram as pragas corroendo o Egito para que eles pudessem ser livres. Eles viram água saindo da rocha, viram águas amargas se tornando em águas doces. E quando Moisés demora em cima do monte, eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro e dizer: eis aqui o Deus que vos tirou do Egito. Os Gálatas estavam fazendo a mesma coisa. E quando você começa a confiar na sua performance, quando você começa a confiar na sua religiosidade, você está fazendo o mesmo. Você está erguendo bezerros de ouro na sua vida. Você está voltando à escravidão. Por isso Paulo diz: como pode? Vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres. Paulo chama a lei de rudimentos fracos e pobres. De novo, vocês querem ser escravos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Paulo aqui não está dizendo, de maneira nenhuma, que ele achava que todo o trabalho dele lá foi jogado fora. Ele sabia que havia crentes salvos na região da Galácia, nas igrejas dos Gálatas, ele sabia. Mas ele está mostrando de novo a sua frustração para com os Gálatas, que nem lá no capítulo 1. Admiro-me que estejais passando deste evangelho para outro evangelho. Admiro que estejais passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Como ele fala lá no capítulo 3, Gálatas insensatos, Gálatas tolos, quem vos fascinou vós outros? Ante cujos olhos foi Cristo crucificado. Eles já tinham visto com os olhos espirituais Cristo crucificado. Sabiam do evangelho, da graça, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E mesmo assim, eles estavam voltando à idolatria e à escravidão. Por isso nós precisamos ficar atentos, irmãos. O diabo é sutil. Como Pedro fala, sede sóbrios vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. E aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você se acha forte. Você se acha moralmente muito bom. Crentão. Daqui a pouco você está se curvando diante da tua própria estátua. Veja como eu sou bom. Eis o Deus que me tirou do Egito. Cuidado, irmão, cuidado.
Muito cuidado. Quando o diabo não consegue te tirar da igreja, ele transforma as coisas boas da igreja em coisas que te afastam de Deus e do Evangelho. Porque você tira Deus do centro e coloca essas coisas. Muito cuidado. Vamos fazer algumas aplicações para encerrar. Bem práticas mesmo, muito práticas. Meditando aqui na adoção de filhos, na liberdade que nós temos em Cristo. O Senhor nos adotou como filhos e é um exemplo que nós temos que levar para as nossas vidas, ajudando os irmãos que estão passando por processo de adoção. Se você está pensando em adotar, pense no que Deus fez por você e ajude essa criança que Deus está colocando no seu caminho. Você foi adotado por Deus, por isso lembre-se que você é amado. Você é amado. Eternamente amado. Talvez você seja um filho que se sinta rejeitado. Um pai ausente ou pais que expressaram ou expressam que você foi um acidente e que não queria te ter. Ainda que a mãe venha abandonar seu filho, eu não te abandonarei, diz o Senhor. Se você passa por esse problema, você pode perdoar os seus pais e mostrar o amor de Deus para eles, porque você é filho de Deus. E Ele é o pai que você tem muito mais presente do que o seu pai biológico. Se você é filho adotivo, é muito comum ver filhos adotivos se sentirem menores do que os filhos naturais. Bom, em primeiro lugar, a lei brasileira, como eu falei, não permite isso, né? Mas, em segundo lugar, existe algo muito mais profundo, que é a realidade espiritual. A realidade espiritual da adoção. E o amor que seus pais tiveram por você. Pense nisso. Pense nisso. Se um filho natural pode passar, como eu falei, por uma rejeição, esse com certeza não foi teu caso. Você foi escolhido e foi amado, foi adotado e foi cuidado. Seja grato pelos seus pais. Grato a Deus por ter colocado eles na sua vida. Não se sinta menor, não se sinta fora da família que Deus te colocou, mas use isso como testemunho do Evangelho. Olha que testemunho grande você tem. Você pode falar da adoção que Deus tem pelos seus amados, pelos seus eleitos, usando o exemplo da sua própria vida, que foi adotado. Se você é pai ou mãe, biológico ou adotivo, sabe que as dificuldades sempre surgem junto com as alegrias. Você sabe que os filhos, quando fazem 18 anos, não deixam de ser filhos, né? Quem tem filhos aí mais de 18 anos sabe que eles continuam filhos. O filho adulto que não está mais em casa ou que é casado não deve mais obediência aos pais, mas continua devendo honra. E você pode se identificar com Deus. Porque Deus, mais do que ninguém, sabe o que é padecer por ser pai. Ele mandou seu Filho Jesus para morrer por nós e para nos tornarmos filhos dessa família. Seja a dificuldade que você esteja passando com seu filho hoje, lembre que o sofrimento presente trará glórias futuras. Continue orando, continue perseverando, continue amando, se espelhando no amor de Deus por você. E você que está firme na igreja, mais uma vez, cuide com a religiosidade. Toda vez que você deixa o Evangelho da Graça de lado, você está se tornando um religioso, um idólatra. Cuide. Se sua atividade na igreja está dividindo o seu casamento, se você está tentando ter um ativismo religioso que não está permitindo que você cuide dos seus filhos da maneira adequada, muito cuidado, muito cuidado. Se você está desrespeitando seu marido para ser um ativista religioso, se você está deixando de amar sua esposa,
Muito cuidado. A esposa que não respeita o marido passa ao mundo a mensagem de que Cristo não merece ser respeitado. E o marido que não ama a sua esposa passa ao mundo a mensagem de que Cristo não merece ser amado. Porque nós estamos em um casamento com Cristo. A Bíblia usa, o Novo Testamento usa o casamento como um paradigma da relação de nós com Deus. Apenas um pequeno parênteses aqui, a família também pode se tornar um ídolo. Cuidado, cuidado. Você pensa, eu sou um pai bom, eu sou uma mãe boa, eu sou um bom filho, obediente. Coloca a família no centro da sua vida. Quando Jesus mesmo alertou que aquele que não deixar pai e mãe não é digno do meu reino, no sentido de amar mais a eles do que a Deus. Cuidado para a família também não tomar o lugar de Deus na sua vida. Família e igreja têm o seu lugar, deve ser equilibrado. Uma família equilibrada tem uma família ordenada e uma família que serve a Deus na igreja, sem um prejudicar o outro. E por último, se você ainda não conhece esse evangelho, pelo qual Deus nos fez seus filhos, apenas creia na obra de Cristo. Lá Ele morreu por nós. Lá na cruz Ele nos perdoou. Lá na cruz Ele nos justificou. Lá na cruz Ele nos reconciliou com Deus. E lá na cruz nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Fomos adotados. Somos famílias, ou somos família de Deus. Apenas creia. João 1,12 diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Apenas creia nesse evangelho, seja salvo e seja adotado para essa maravilhosa família de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque somos parte dessa família. Maravilhosa graça que nos salvou, nos justificou, nos purificou e nos deu uma família nova. Sabemos que o solitário não vive em família, não vive, Senhor, não vive mais, Senhor, sem família. Mas Tu, Senhor, faz o solitário viver em família. Como diz o Salmo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque agora nós somos eternamente Teus filhos. E somos libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão da lei, da nossa performance. Somos aceitos em Cristo Jesus. Continua falando conosco, Pai, no dia de hoje. Edifica o Teu povo, Pai, e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.